Saudação de paz, queridos amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira e é muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha, principalmente para compartilharmos uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical da lição de adultos. E lembrando que estamos no 4º trimestre do ano de 2019 e essa lição é a lição do dia 20 de outubro. Estamos na 3ª lição, mas antes de começarmos a falar um pouquinho sobre essa lição, eu gostaria de pedir a você que está passando aqui pela primeira vez pelo canal, para você se inscrever no canal, ativar o seu sininho, para que você possa estar recebendo novas notificações quando for postado vídeos novos. E também gostaria de ter a oportunidade de ser seu amigo virtual, tendo você lá nas minhas redes sociais que está aparecendo aqui embaixo. Então, não perca tempo, passa lá no Instagram, na página do Facebook e vamos continuar interagindo. Vira e mexe que a gente bota uma enquetezinha. Vamos à nossa lição. E chegamos na nossa 3ª lição bíblica para adultos. E o título da lição é A Chamada Profética de Samuel. E a leitura bíblica em classe está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 10. Lembrando que, como todas as lições, essa tem também 3 objetivos. O primeiro é esclarecer o profetismo em Israel. O segundo objetivo é o desenvolvimento do ministério de Samuel. E o terceiro é analisar o ministério profético na atualidade. E vale a pena a gente lembrar que cada lição tem 3 tópicos com 3 subtópicos. E talvez você esteja aí passando pela primeira vez aí no canal e nunca cursou um seminário teológico, esteja perguntando o que são tópicos. Tópicos são o esqueleto ou o corpo de uma mensagem. E toda revista da Escola Dominical, elas são separadas por tópicos, começando com o título, logo após o texto da leitura e logo na sequência a introdução. E na introdução, querido professor, você pode começar relembrando a aula passada sobre o nascimento de Samuel, que foi uma resposta de oração. Já nesta lição, nós iremos aprender como se deu início à chamada desse profeta e que a igreja atual precisa despertar a busca dos dons espirituais, como bem nos incentivou o apóstolo Paulo lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 39 e 40, que diz: Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar. Não proíbas o falar em línguas, mas que faça tudo com decência e com ordem. E o primeiro tópico da lição diz: definindo o profeta em Israel. Nesse tópico, vamos descobrir como era identificado um profeta e até mesmo como surgiu os profetas em Israel. E para isso vamos dar início no nosso primeiro subtópico, que diz a menção de profeta no livro. E quando lemos o texto de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 26 e 27, vemos a primeira menção feita a um profeta no livro, sendo chamado de homem de Deus, como aparece em outros textos bíblicos, a saber, Deuteronômio capítulo 33, versículo 1, Josué capítulo 14, versículo 6, primeiro livro de Reis, capítulo 13, versículo 1 a 6, e ainda primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 18 e 24, e também segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo de número 7. Título esse que traz uma grande responsabilidade, pois esse homem está representando aquilo que é divino e eterno. Segundo subtópico, a definição de profeta. A palavra profeta vem do hebraico nabi, que aparece por mais de 300 vezes na Bíblia hebraica. Etimologicamente, a origem dessa palavra é incerta, porém, diversos significados lhe são atribuídos, como chamado por Deus, orador, porta-voz de Deus. O seu significado mostra que o profeta não é aquele que prediz o futuro, como muitos pensam, mas alguém que anuncia como porta-voz a mensagem de Deus para o seu povo. Quando lemos o primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 9, vemos uma palavra interessante, que os profetas antigamente em Israel eram chamados de videntes, porque em vez de nabi, o hebraico profeta, se falava-se roen, vidente. E quem ouvia a voz do profeta certamente teria sucesso, pois esta
Era a vontade de Deus revelada aos homens através de santos homens, como vemos em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18, e 2 Crônicas capítulo 20, versículo 20, que diz: crede no Senhor vosso Deus, e estarás seguro. Crede nos seus profetas, e prosperareis. O profeta também era chamado de sentinela, um vigia que alertava o povo quando possivelmente os perigos espirituais ameaçavam o povo de Deus, como vemos em Jeremias capítulo 6, versículo 17 e Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Logo chegamos à definição que os verdadeiros profetas eram boca de Deus diante de homens, como podemos perceber como melhor definição de profeta no livro de Êxodo capítulo 4, versículo 16 e capítulo 7, versículo de número 1. Não podemos esquecer, querido professor, que esse privilégio gerava uma grande responsabilidade do profeta, pois foram claramente delineados, convocados por Deus, o que vemos em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18 a 22. Isso nos traz uma grande lição, que todos aqueles que são realmente, de fato, chamados, são chamados pelo Senhor e não oferecidos. Terceiro subtópico, Samuel e os demais profetas. Segundo os estudiosos, foi com Samuel que se teve início o movimento profético formal em Israel. E com Elias e Eliseu se desenvolveu ainda mais. E com Samuel também se deu início à prática de ungir reis. E não se esqueça, querido professor, que Samuel também foi o primeiro a abrir um seminário teológico chamado de Escola de Profeta, sendo o primeiro em Ramá e o segundo em Gibeá, como vemos em 1 Samuel capítulo 19, versículo 20 e capítulo 10, versículos 5 e 10. Já Elias e Eliseu foram responsáveis pela consolidação da escola dos profetas, como vemos em 2 Reis capítulo 2, versículo 3 e no capítulo 4, versículo de número 38 e capítulo 6, versículo 1, fazendo com que os profetas fossem impulsionados a não se curvar aos falsos deuses. Mas mesmo assim, nós conhecemos a história que muitos se curvaram à mesa e à proposta de Jezabel. Como nos dias da atualidade, muitos estão se rendendo aos pratos que lhe é oferecido, esquecendo da grande vocação que carregam sobre os seus ombros. Elias e Eliseu aumentaram o núcleo, E vale lembrar na sala de aula aí, querido professor, que a escola de profeta teve um aumento com Elias e com Eliseu. Elas saíram de Ramá, de Gibeá, e foram também para Gigal, Betel e Jericó, como se vê em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38, capítulo 2, versículo de número 5 e 7, capítulo 2, versículo de número 3 e 5, 7, e o versículo 15, e também o capítulo 4, versículo de número 1 e o 9. E cada núcleo desse tinha pelo menos 100 alunos de profeta, como a gente vê em 2 Reis, capítulo de número 4, versículo 38 e versículo 42 e 43. E sendo Samuel o primeiro profeta a ungir o rei, como podemos perceber no capítulo 9 e capítulo de número 10, após Samuel surgiu os profetas da corte, os que atuavam junto aos reis como conselheiros e também como escrivãos, que no caso, no livro de Samuel, podemos perceber dois, que é Gade e Natã. Segundo tópico da lição, o desenvolvimento do ministério de Samuel. E neste tópico da lição, vamos analisar como se deu o crescimento e a chamada ministerial do profeta. E o primeiro subtópico diz o crescimento profético de Samuel. Se Ofni e Finéias, filhos de Eli, praticavam pecados abomináveis, o jovem Samuel crescia com integridade diante de Deus e do povo, como vemos no capítulo 2, versículo 26 do primeiro livro. Isso nos dá uma grande lição que ambiente algum serve como lição de vida ou de inspiração para as pessoas. E que é possível, sim, no meio de uma geração corrompida, você ser fiel, temente a Deus. Pois ainda nos dias de hoje, Deus deseja que seus filhos vivam neste mundo sem se contaminar com as coisas do mundo, como vemos em Filipenses capítulo 2, versículo 15
e Romanos capítulo 12, versículo de número 1 e versículo de número 2. O texto de 1 Samuel capítulo 2, versículo 18, nos informa que, ainda sendo mancebo, ele já ministrava com éfode de linho. Porém, não se esqueça que o mesmo capítulo nos informa que sua mãe ia sempre visitá-lo, porém ela levava uma túnica e não um éfode, aquilo que possuía as pedras a Urim e Tumim, o que dá a entender que Eli já via no menino uma chamada ministerial e por isso ele investia nesse menino, permitindo e instruindo esse menino a ministrar no templo. Segundo o subtópico, a formação profética de Samuel. Samuel, assim como o apóstolo Paulo, que aprendeu aos pés de Gamaliel, como vemos em Atos capítulo 22, versículo 3, o mesmo aconteceu com o jovem Timóteo, que aprendeu aos pés de Paulo, como está relatado em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. O jovem Samuel foi formado pelo sumo sacerdote Eli, e na idade de 12 anos, segundo Flávio Josefo, Deus então fala com Samuel pela primeira vez, chamando pelo nome, antes que a lâmpada se apagasse. Isso nos dá uma grande lição, pois Samuel, como Paulo, como Timóteo, eles foram instruídos por excelentes mestres na palavra, mas muitos hoje se acham autossuficientes para poder sentar e aprender com os mais experientes. Paulo e Timóteo, por exemplo, se orgulhavam de ter aprendido com seus mestres. Não se esqueça que antes de alguém ensinar, é necessário sentar para ouvir. Jesus fez isto quando tinha seus 12 anos de idade, como vemos em Lucas, capítulo de número 2. E quando o texto fala que Samuel servia ao Senhor perante Eli, ele está nos mostrando duas coisas sobre este jovem. A primeira é que ele era um jovem temente a Deus, e a segunda que ele era um discípulo fiel ao sacerdote Eli, se submetendo todas as suas ordens. Para um obreiro ser formado com excelência, ele precisa estar debaixo de uma autoridade, assim como Josué foi grande líder, mas antes aprendeu com Moisés. Assim como Eliseu foi um grande profeta, mas antes ele levava água aos pés de Elias. Infelizmente, muitos obreiros hoje, eles não querem estar subordinados a uma liderança. Faz o que quer, quando bem quer, sem dar nenhuma satisfação. E eles não servem ao reino. Pelo contrário. Mas vamos ao nosso terceiro subtópico. A disciplina de Samuel. Ainda jovem, Samuel já se mostrava disciplinado ao ouvir a voz de Deus que o chamava pelo nome e ir em direção a Eli. Lembrando que o texto de 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, diz que raramente o Senhor falava. E quando isso acontecia, o povo acabava se corrompendo, como vemos em Provérbios 29, versículo 18, onde o texto nos informa que, por falta de profetas e de profecia, o povo se corrompe. Como Deus não fala, o povo deixa de ter temor a Deus. E aí se levanta uma geração que não conhece Deus e muito menos tem intimidade com Ele. Como vemos em Juízes capítulo 2, versículo de número 10. E esta escassez da ausência da voz do Senhor foi desde a morte de Josué até o período dos Juízes, onde somos informados a respeito de somente 2 profetas, lá em Juízes capítulo 4, versículo 4, e o capítulo 6, versículo 8. E somente 5 revelações, como vemos em Juízes capítulo de número 2, versículo 1 a 3, capítulo 6, versículo 11 a 23, capítulo 7, versículo 2 a 11, capítulo 10, do versículo 11 a 14, e o capítulo 13, do versículo 3 a 21. E como percebemos nesse subtópico, Samuel era um jovem obreiro fiel ao seu líder, sendo este também prestativo. E infelizmente, muitos obreiros nos dias de hoje não são mais prestativos e subordinados. São até obreiros que são consagrados à obra, mas não dão o seu tempo para a mesma obra, querendo somente ostentar os seus títulos e cargos ministeriais de pastores, evangelistas, presbíteros, porém nada fazem para o crescimento da igreja. Verdadeiros homens com espíritos de Coré, Datã, Abirão e de Absalão, que não gostam de se submeter a uma liderança,
mas vive causando rebelião. Mas nós percebemos que esse jovem, Samuel, antes que a lâmpada se apagasse, Deus o chamou pela terceira vez. E ao chamá-lo, indo de encontro a Eli o instrui. Ele então novamente demonstra estar submisso a Eli, seguindo as suas instruções. E querido professor, não esqueça de dizer que a lâmpada de Deus aqui nesse texto faz referência ao candelabro de ouro que ficava diante da mesa dos pães da presença, como vemos em Êxodo capítulo 25, versículo 31 e 40, no lugar que se encontrava no lugar santo. E permitir que a lâmpada se apagasse antes do amanhecer era um erro irreparável. E como podemos perceber, Samuel passa no teste ao ouvir a voz da sua liderança, que vai lhe instruir, dizendo que quando ele ouvisse pela quarta vez a voz, ele deveria responder: fala que o teu servo ouve. E desde então, Samuel passou a receber visões e revelações da parte de Deus, sendo conhecido por Eli e pelo povo como um grande profeta, como vemos em 1 Samuel capítulo 3, versículo 18 a 20. Mas, querido professor, não se esqueça de informar que, além de profeta, Samuel também era juiz e sumo sacerdote do povo de Deus. E chegamos no nosso terceiro tópico, que diz o ministério profético na atualidade. Como percebemos, os dois tópicos anteriores vai tratar do ministério profético que se evidencia na vida de Samuel. Agora, nesse tópico, vamos aprender a diferenciar entre o ministério profético para o dom de profecia. E o primeiro subtópico diz: o dom da profecia. Este dom está disponível a todo aquele que crer no Senhor Jesus e tem o revestimento do Espírito Santo, como bem é mencionado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a 11 e 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Vale falar na sala de aula, querido professor, que este dom se manifesta de forma sobrenatural e momentânea, que veio para encorajar, exortar, edificar e consolar a igreja, pois este é o propósito do dom de profecia. E este dom não é um dom exclusivo de uma só pessoa, pois todos podem profetizar, desde que haja uma busca, como vemos em 1 Coríntios capítulo 14, versículos de número 31. Segundo subtópico, o ministério de profeta no Novo Testamento. Este dom é dado à igreja por Cristo para que haja aperfeiçoamento, edificação, consolação e exortação dos santos, como bem diz Paulo em Efésios capítulo 4, versículo de número 11 e 12. E apesar desse ministério ser muito raro em nossos dias, todavia, como se pode ver em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 14, os 5 dons ministeriais continuam em evidência. Não podemos confundir o ministério profético com o dom de profecia, e por falta desse conhecimento, que há muitos charlatões, enganadores em nosso meio, como bem ensinou Pedro em sua carta, lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 a 3. E infelizmente, esses charlatões estão ganhando cada vez mais espaço nas redes sociais por causa da sede, da fome do povo e também por causa da falta de conhecimento. Mas vamos para o nosso terceiro e último subtópico. Onde estão os profetas? Ainda hoje o Senhor continua a falar com a sua igreja por meio do ministério profético. Todavia, ele não possui autoridade canônica, como vemos na Bíblia Sagrada. Ou seja, os profetas de hoje não têm autoridade divina de acrescentar ou tirar a palavra da Bíblia. Pelo contrário, suas palavras proféticas devem ser examinadas à luz da Escritura Sagrada, como ensina Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 19. Chegamos à nossa conclusão. Como podemos perceber, este é um ministério muito importante para os nossos dias. E o profeta Amós nos aconselhou dizendo que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, a saber, os profetas. Então, querido professor, termine a sua aula deixando a seguinte pergunta: será que alguém na classe de aula está disposto a dizer sim ao chamado de Deus? Quem está disposto a pagar o preço em consagração e de entrega
a Deus em prol desse ministério profético? Quem falará sim à chamada vocacional de Deus? Pois Deus ainda está convocando homens que se entregam e consagram e buscam em oração e jejum este dom tão maravilhoso que não pode faltar para os nossos dias. E Isaías deixou isso bem claro no capítulo 6, versículo de número 8. E Ezequiel, no capítulo de número 30, versículo de número 22. Deus está procurando alguém a quem Ele possa usar nesses últimos dias da igreja, neste mundo. Que Deus possa encontrar em você, varão, em você, mulher de Deus, o homem e a mulher que Ele tanto procura. E aqui encerramos nossa pré-aula. E eu quero te agradecer por ter ficado comigo até este momento. E não se esqueça de deixar o seu joinha, comentar aí alguma coisa que você aprendeu nessa lição, que foi importante, especial para você. E também de compartilhar com seus amigos no grupo de WhatsApp. Que Deus em Cristo vos abençoe. Graça e paz.